Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma leitura de energia. Seguimos no Peru. Agora não tô em Cusco mais. Tô especificamente em Machu Picchu Pueblo, ou Águas Calientes, né? E fica, sei lá, muito perto de Machu Picchu, né? A gente veio para cá hoje para visitar Machu Picchu amanhã, de manhã cedo. Então, para aproveitar com mais qualidade, né? Esse lugar que é bastante especial. A gente decidiu vir um pouco antes. E eu tô aqui para mais uma leitura de energia. Esse lugar aqui, o Peru, de forma geral, é um lugar com bastante presença, né? Da ancestralidade. A gente vê, assim, bastante frequência reforça, né, a práticas da tradição cultural, da tradição religiosa dos Incas, né? Muita simbologia, o próprio modo de vida, né, do peruano, do cusquenho especificamente. E então, assim, e a natureza também, né? Além da cultura, a natureza é incrível, espetacular, uma energia muito especial, realmente. E no último vídeo eu comentei com vocês que eu tinha procurado no mercado de São Pedro, em Cusco, o tarô Inca, não achei. Mas hoje, andando no mercado daqui, de Machu Picchu Pueblo, eu encontrei um baralho normal, mas que tem uma série de simbologia peruana, né? Eu ainda preciso me integrar em relação a essas simbologias, os significados, né, desses ícones, enfim. Mas eu, muito em breve, pretendo começar a usar esse deck aqui, né? A gente vai entrar no momento, agora que a gente fechou todos os 78 arcanos, vamos entrar agora num explorar de outros decks, né? Pretendo trazer para vocês tarô xamânico, oráculos, né, do amor, oráculos de cura, outros decks, enfim, pra gente ir jogando junto aqui e entendendo como é que a gente interpreta, né, esses arcanos e também testa, né, coloca em prática a nossa intuição, porque, como eu já comentei com vocês, jogar tarô é também muito sobre a conexão com você mesma, com a sua intuição. Então, vem bastante da sua bagagem aí, né, que ajuda a tangibilizar essas mensagens, os downloads, né, como eu chamo. Então, a gente tá aqui para mais uma leitura de energia. Antes da gente começar, vamos rodar a vinheta. Daí a gente volta e já entra no mérito da questão. Bem-vindos de volta ao canal. Então, vamos lá, né, para nossa leitura de energia. Aproveita e se inscreve se você não está inscrito, compartilha esse vídeo, curte, enfim. A gente está aqui para fazer downloads de mensagens, né, colocar essas mensagens na garrafa e fazer com que elas cheguem aos seus destinatários, né, e levem um tico de luz, se possível. Vamos lá, mais 3. Louco, rodando a fortuna. O que será? As de bastos. Eu tô jogando o mesmo deck do vídeo passado, né? Do Tarot de Waite, que eu comprei em Cusco. Quem é que tá com esse começo de vida aqui potente, ciclo novo? Essa carta veio no vídeo passado. Será que houve um rompimento de uma crença, de um vício, uma evolução, um passo adiante? Nossa, muitas cartas. Me parece que sim, hein? Para um momento melhor. Vamos ver. Sopa de copas. Essa carta apareceu no vídeo passado, hein? Parece que é uma continuidade. Será que alguém virou a chave aí? Sopa de copas.
Vamos lá, tarô. Quatro de ouros. Seis de copas. Isso aqui é uma carta muito de vidas passadas, né? De bagagens espirituais de jornadas anteriores, né? De outras encarnações, enfim. Estão com receio de que ainda tem um trauminha aí. Virou a chave, mas tem um trauminha residual. Que passa. Reina de copas. Dois de ouros. Nove de espadas. E 9 de copas. Isso aqui é uma carta de grande conquista, celebração, tá? Alguém parece que virou uma grande chave, sim. Rei de ouros de fundo do deck. Rei de ouros. Alguém virou alguma grande chave. Mas ainda existe um residual de insegurança aqui, tá? A gente tem vídeo, né, desse arcano. Mas vocês veem que existe um apego aqui, tá? Esse homem tá, né, já entrou na jornada ali do Ás de Ouros. E ele já conquistou alguma coisa. Só que ele tem duas coisas. Muito apego sobre tudo que ele conquistou, porque foi muito difícil, né, chegar até aqui. E segundo, ele tem medo de perder. Tá? Então, isso daqui é uma insegurança de perder algo que você queria muito conquistar, que você trabalhou muito para conquistar e que você conseguiu, tá? Vamos ver. Preciso de mais informação. Clarifica para mim esse 4 de ouros, tarô. Quando a gente tá jogando, tá? Que aqui, por exemplo, nesse caso, vou abrir esse parêntese, que a gente quer ver qual é a mensagem que vem, para quem vem e etc, tá? A gente abriu o jogo com o Página de Copas, Sota de Copas, e aí, isso aqui é o quê? É uma brisa, né? Num primeiro momento, a gente tá falando de... Essa carta por si só tá falando de um relacionamento, de um sentimento amoroso por alguém, assim, juvenil ainda, muito novo, tá? Só que aqui, nesse contexto, como a gente tem cartas de ouros, né? A gente tem aqui o fundo a energia de base do jogo é o Rei de Ouros, eu tenho 2 de ouros, tenho 4 de ouros, então isso me traz uma mensagem de que não é só sobre amor especificamente, tá? Mesmo porque as duas cartas relacionadas ao amor e as emoções que caem, o 9 e o 6, essa aqui é uma grande conquista, uma grande celebração, em cima de um 9 de espadas, que é uma carta de grande preocupação, estresse, transtorno mental, etc., me mostra que é uma superação, um movimento de cura, sabe? Alguém que já tá saindo dessa situação pavorosa, mental. Isso pode ser uma série de coisas, tá? No âmbito emocional, aquilo que te tira o sono, que te preocupa, etc. Porque conseguiu superar essa fase ruim ou conseguiu uma grande conquista que era a causa dessa preocupação excessiva, enfim, tá? Essas cartas, e essa aqui é muito a energia do passado, é a brisa do passado. Ou você tá muito ligado a uma história do passado, sabe? Tipo, que você não aceita que aquilo acabou. Você fica assim, ai, poxa, como era boa aquela época, ou como era bom aquele relacionamento, como era bom aquilo, e por que não tem mais, por que não tem mais? Não tem, acabou, já era, gente, não tem, passou, tá? Só que tem gente que fica apegada e não consegue encerrar o ciclo para deixar aquelas coisas fluírem, tá? Isso daqui a gente tá falando de uma coisa de apego. Vamos clarificar, baixar mais cartas aqui para entender do que se trata, tá? Porque aqui eu também tenho uma rainha de copas. E a rainha de copas, nesse sentido, pode ser uma questão relacionada a essa coisa do passado que acabou, tá? Que você não quer soltar. Mas eu preciso de mais cartas para entender o que acontece. Até porque essa rainha de copas aqui, ela parece que tá bastante compenetrada em alguma coisa. Parece que a mente dela tá bastante longe, sabe? Então, ela pode estar nessa energia aqui, ó.
de olhar alguma coisa do passado. Porque a rainha de copas por si só é uma energia feminina de grande cuidado. Ela é a mãe do tarô, tá? Mas não é porque ela é uma figura maternal, é porque ela se cuida, ela se ama, ela tem um trato muito maravilhoso com ela mesma, ela é assim com ela é assim na vida, então ela acaba sendo assim com outras pessoas. Só que aqui me chama a atenção esse olhar distante, tá? Mas eu preciso baixar mais cartas para eu entender do que se trata. Se a gente está falando de alguma história amorosa que acabou ou se é um outro assunto. Vamos ver. Me fala mais, tarô. Peraí, caíram muitas cartas aqui. Me fala mais sobre essa situação aqui de apego. Clarifica esse 6 de copas pra mim, por favor. Clarifica esse 6 de copas pra mim, por favor. Vamos ver. É uma decepção. 5 de copas. É uma decepção. Eu acho muito incrível esse 5 de copas desse deck, porque ele é um 5 de copas meio eremita, sabe? Você vê que ele tá olhando pra todas as taças aqui caídas, ele tá falando, putz, mano, não gostei, não era isso que eu queria, caramba, sabe? Ele tá lamentando muito, muito. Isso aqui é uma carta de insatisfação, decepção, frustração, mais frustração, tá? Que a sua expectativa não foi cumprida, né? Você não viveu aquilo que você esperava viver. Ou você tá chateado com o resultado de uma situação, tá? E é a mesma energia do olhar dessa rainha, pra mim. Um desânimo, assim, que você olha assim, poxa vida, uma leve tristeza, assim, uma tristezinha. Não chega a ser um 3 de espadas, tá? Até agora. Mas é uma leve tristeza, tá? Você pode ter descoberto alguma coisa. Isso daqui é a carta do futriqueiro, tá? Tem, em contextos de amor, essa carta é vista muito como aquela pessoa que chega de fininho, assim, olha e descobre alguma coisa, assim, muito sem as outras pessoas perceberem, tá? Então, pode ter acontecido de você ter descoberto alguma coisa que te deixou nessa situação, que te frustrou. Isso parece muito aquela situação de que você estava criando expectativa em relação ao relacionamento, sabe? Você estava conhecendo uma pessoa, porque isso daqui é início, né? Você estava conhecendo uma pessoa, você via potencial naquilo, as coisas indicavam que ia vingar, você estava apaixonado, era aquilo que você estava procurando, a pessoa parecia demonstrar para você que você era aquilo que ela estava procurando também, estava tudo indo assim muito bem, você já estava depositando todas as suas fichas naquela história. Só que você descobriu alguma coisa que te fez ficar assim, putz, mano, por que a paisagem que eu desenhei na minha mente não era isso? Por quê que a realidade é tão desanimadora? Essa é uma boa palavra. Bora ver, me fala mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Será que você foi enganada realmente ou foi uma projeção? Bom, existe uma energia aqui de igual para igual, né? Aparentemente era uma paixão correspondida, uma perspectiva de um relacionamento muito promissor, assim, estável, com potencial para crescer, tá? E isso aqui é muito uma percepção que vem dos dois lados. Você não estava delirando, tá? O que você percebia que você percebia que o que você sentia pela pessoa, a pessoa sentia por você também. Era algo correspondido, tá? E havia uma conexão, assim, de sintonia também. Gostos semelhantes, visão de mundo, uma energia boa de estar junto, assim, em silêncio, tá? Tinha uma conexão importante aqui. O que aconteceu? Ixi. Ai, desculpa. A casa caiu, né? Você achava que... Você tava botando muita fé nesse relacionamento. Muita fé. Você achava que você tinha achado o seu par. Que tinha sido a grande conexão. Só que dentro do que você achava que era o seu as de copas, pá! Veio a torre. O que foi que aconteceu?
O que foi que aconteceu? A pessoa não era o que demonstrava, né? 5 de espadas. Aí é aquele momento que a gente começa a questionar, será que era verdade? Será que era teatro? Por que será que estavam se esforçando tanto para eu achar que era uma história real? Que essa pessoa ganharia com isso? Mentindo, fingindo, tentando criar, forçar uma situação que não existe. O que foi que aconteceu, meu Deus? Pera. Ai, amiga. Olha, eu ia falar uma coisa, mas o tarô falou por mim. Isso é muito ruim, tá? Esse tipo de situação, assim, realmente tira, né? Que você acha que é uma coisa e tal. E aí, sua expectativa quando cai, assim, né? De forma surpreendente, é muito ruim. Mas, vamos sempre pensar pelo lado positivo, que isso pode ser, quando na verdade, na maioria das vezes é um livramento, tá? E isso daqui, quando a gente virou aqui o 10 de espadas, tá? Esse 10 de espadas, ele me indica que foi, tipo assim, a última situação dessas, tá? Que você passou. E essa situação aconteceu porque ela precisava te dar uma lição. Isso pode ser, tá? Como tem essa carta aqui do 6 de copas, que relaciona vidas passadas, tá? Pra quem acredita. Isso pode ser alguma continha, algum karma que você teve que pagar, tá? Por alguma coisa que você estava devendo aí na espiritualidade. Só que não é só a dívida, né? Que você tem. Isso aqui é também um ponto final que precisava ser dado, tá? A torre é dura. Ela tira o chão dos nossos pés? Tira. Ela destrói tudo o que tá ao seu redor, que é para você não ter a menor chance de reconstruir dali e ser obrigada a construir as coisas do zero. Essa experiência é muito ruim. Por outro lado, é muito bom, porque é como se a espiritualidade chegasse para você e falasse assim, olha, tentei te alertar, sabe? Porque essa pessoa deu bandeiras vermelhas, deu sinais vermelhos, sabe? Tinham várias red flags que você não percebeu. E antes que você... eu acho que eu falo até isso no meu vídeo da torre. Antes que você chegasse a 300 por hora e se estabacasse com a cara no poste, eu, espiritualidade, vou te dar uma rasteira, né? E acabo com tudo aquilo que poderia te levar para um dano muito maior, para que você tenha o mínimo impacto dentro de todo o cenário caótico, apocalíptico possível, que você sinta o menos possível, que seja o menos duro. Então, foi decepcionante, isso te frustrou, você tá assim, desanimada com a vida, sem perspectiva e etc. Mas, cara, não perde a fé, tá? É nesse momento que a gente precisa dar o pulo de fé em relação à espiritualidade. A gente precisa confiar, tá? Acredita, por mais que você esteja incrédula ao pensar que, putz, era a sua grande história, era o seu par, etc. Não era, tá? Foi uma percepção ilusória o que você teve. Não era. Só que isso aqui foi a última vez que você caiu numa salada dessa, tá? Porque essa história está te ensinando e ainda vai te ensinar grandes lições. E ela vai te preparar para tua próxima história, que aí sim vai ser aquela que sabe, que você vai... Quando você conhecer, lembra disso, quando você conhecer a sua pessoa, você vai lembrar disso que eu tô te falando, e aí você vai pensar... Realmente, eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Eu achava que eu tinha vivido uma coisa, etc., até eu viver algo verdadeiro, consistente, e aí sim eu entendo que isso sim é o que eu achava que era lá atrás. E o que era lá atrás, não, sabe? Foi um aprendizado. Tá? Confia nisso. Foi o que eu falei? O que foi que eu falei? O mundo foi a última carta agora do tarô que eu gravei, da jornada de 78 arcanos. Isso daqui é sua reta final, tá? E muito bem sucedida. Ao fim desse processo de cura que você tá passando agora, que foi assim, você se estabacou no chão, tá? Foi duro, foi essa queda aí, né? Esse golpe foi
complicado. Mas todo 10 é um as. Tem muitos tarólogos que falam isso. Todo 10 é um as, tá? E aqui isso confirma. Por quê? Você tá vivenciando essa sua jornada agora, esse seu processo de cura. Você vai viver esse luto, você vai viver sua decepção, você vai ter o seu tempo de reclusão, você vai ficar no seu casulo, mas você tá num processo aí de regeneração, tá? Você vai crescer com tudo isso. O seu olhar vai ser desenvolvido ao ponto de você começar a enxergar coisas que você não via até então, tá? E isso vai ser bom, porque isso vai te preparar para o teu próximo relacionamento, que vai ser esse relacionamento com grande potencial de ser duradouro, de ser o seu 2 de copas, o seu 4 de paus, tá? É uma jornada de aprendizado, definitivamente, tá? Aproveita muito esse momento para você amadurecer, para você recalcular sua rota, para você entender onde foi que você errou, entre aspas, né? Quais decisões que você tomou e que te levaram a essa situação onde você se encontra hoje, né? O que você deixou passar? Será que você se deslumbrou muito? Será que você foi mais emocional? Você não analisou de forma mais pragmática, né? As variáveis, as circunstâncias da situação? É um momento para você refletir, para você olhar, tá? E assim, não fica batendo cabeça igual os virginianos. Eu sou virginiana, já fui muito assim. Pra tentar montar o quebra-cabeça de 1 milhão de peças e... Não é isso, sabe? Mas, devagarzinho, vai processando, vai meditando sobre essas coisas. Se conecta com você pra você entender quem é essa pessoa agora, nesse momento, depois desse processo mais duro que você passou, tá? É o momento também de você olhar para as coisas positivas e muito benéficas para você que aconteceram a partir desse fato. Tudo tem seu lado positivo, tudo tem seu lado negativo, tá? Inclusive, eu lembrei desse aspecto da dualidade, né? Lembrei desse aspecto da dualidade, né? Que a gente tem no taoísmo também, né? Do preto e do branco, do frio e do quente, enfim, dos opostos que se complementam. E a cultura inca também tem esse racional, né? É o equilíbrio. Então, você tem os fatores negativos dessa experiência, mas você tem também os fatores positivos. Então, nesse momento, os fatores negativos te deixaram marcas que você está curando agora, mas tem o lado positivo dessa história. Então, é importante também você olhar e valorizar isso. Não ficar focando só no negativo, tá? Eu vou tirar mais 2 cartas aqui e pedir um conselho em seguida, porque eu acho que a gente conseguiu esclarecer essa situação. E tem uma coisa importante. Esse rei de ouros que tá de fundo desse jogo mostra exatamente esse racional que a gente costurou agora. Que essas instabilidades aconteceram para você quebrar as bases instáveis, que é essa a razão de ser da torre. Para que o que quer que seja erguido daqui para frente, e a gente está falando de forma geral da sua vida, tá? Seja perene, seja sustentável no médio e longo prazo. Te traga estabilidade, te traga segurança, te traga tranquilidade. E isso aqui explica muito essa questão aqui do 9 de copas em cima do 9 de espadas, tá? Isso aqui aconteceu, te levou a uma situação mental de extremo estresse, tá? De você não conseguir dormir, de você dormir por exaustão, de tanto chorar, de estar muito magoada, indignada com o universo, com a espiritualidade, com a vida, etc, etc, tá? Mas a gente não é vítima, a gente é responsável também pelos resultados ruins, negativos, né? Das coisas que acontecem na nossa vida. Mas isso acontece para que isso venha. Essa energia do sucesso. A energia do sucesso, a energia da grande estabilidade. Essa pessoa que você achava que era uma coisa maravilhosa, etc., não era. E em algum momento você ia ter um dano e uma perda muito maior. É isso que a espiritualidade e o tarô nos dizem aqui, tá? As 2 cartas que eu pedi, tarô. As 2 cartas e aí a gente fecha com um conselho. Opa!
13 de ouros. Vamos ver. 3 de ouros. 3 de copas. 8 de espadas. 3 de espadas. Sota de ouros. Eu vi 3 de espadas e falei 3 de copas. 3 de copas é uma carta de traição. Não sei se foi que num contexto pode ser interpretado como traição. Tem uma terceira pessoa envolvida na história, né? Essa pessoa com quem você estava se relacionando era alguém que poderia estar dividida, poderia se relacionar com outras pessoas e não ser transparente em relação a isso. Ou, além dela não entrar nesse mérito, ela pode ter escondido, ou então ela também agiu e criou uma situação de modo que você compreendesse que você era a pessoa dela. Que vocês eram só vocês dois, tá? E isso te causou uma grande dor, um grande sofrimento. Isso aqui é a coita de amor, clássico, sofrimento amoroso, tá? E essa situação também te levou a ter contato com questões bastante íntimas tuas, de crenças limitantes, de, posso dizer, inseguranças, traumas, bagagens, experiências que aconteceram contigo, que diante dessa situação aqui você olha e fala assim, cara, será que é só isso que eu mereço? Será que é só esse tipo de relacionamento que eu atraio pra minha vida? Tá? Também não é o caso de você se responsabilizar 100% por isso, tá? Existe a sua parcela de contribuição para esse resultado, de você não ter visto as red flags, por exemplo, talvez por um excesso de sede ao pote, né? De você querer tanto viver uma história, assim, desse jeito como tá na sua mente e tal, e você não conseguiu... Você se precipitou. É isso, tá? Só que, de novo, isso tudo acontece para que haja um começo para ti. Porque essa história que te tirou o chão foi a gota d'água, tá? Então você olha e fala assim, cara, não quero mais passar por isso, não vou, me recuso, etc. E aí que começa o teu processo de cura, que você vai ressignificar, você vai reestabelecer seus parâmetros, você vai aumentar a sua lista de coisas que você não quer pra sua vida. Então, conforme você for conhecendo novas pessoas, dentro daquela lista do que você não quer, daquilo que você já enxerga como uma red flag, etc., você já vai limar um monte de gente, tá? Então, aí você vai se proteger também. Ao mesmo tempo, isso te ajuda a criar um foco a pessoas, né, com uma qualidade... Pessoas mais confiáveis, tá? E isso também te leva pra tua estabilidade. Isso que te aconteceu vai fazer uma virada de chave na tua mente, que vai te fazer tomar decisões e escolhas que te levem a resultados que tragam maior estabilidade pra sua vida. E esse é o primeiro passo para se chegar nisso aqui, tá? Um conselho, tarô, por favor. Um conselho. Nossa, quanta carta. Pera. Um conselho, tarô. Tudo na vida é jornada, tudo na vida é aprendizado. Tome isso como uma oportunidade para vocês chegarem, cara, à sua estabilidade. Se você tinha alguma dúvida que você tá no caminho para sua estabilidade, para sua segurança, de forma geral, na vida, isso aqui tira todas as dúvidas, tá? É exatamente isso. É uma mensagem que se repete. O cavaleiro é a sequência do pajem, tá? Esse aprendizado derrubou a sua torre, cadê? Ele derrubou o chão onde você estava pisando, porque ele era instável. Foi melhor cair agora do que você achar que você estava construindo isso aqui e lá na frente, né, desmoronar. Isso derrubou tudo para que você tivesse a oportunidade de começar, né, olhando para essas falhas, para não repetir e acertar mais, saber escolher e tomar decisões de forma mais estável, tá? Tenha paciência, tá? As coisas, para quem tem muita urgência, né, quer logo ver a coisa acontecer, etc., essa é uma energia de grande lentidão, mas não é grande estabilidade. A gente já falou sobre essa carta algumas vezes aqui.
Então, se você quiser aprofundar esses significados do que eu tô te falando, te recomendo ver o vídeo da Torre e o vídeo do Cavaleiro de Ouros, tá? Mais uma, tarô, mais uma carta. Mais uma pra gente encerrar. É um fim, porque é um começo, tá? Ponto. E isso, além de tudo que a gente falou hoje, te leva a um salto de desenvolvimento espiritual, tá? Te leva a um momento de evolução. Então, aquilo que a gente conversou lá no início, que também poderia ser uma lição, né? Um karma, uma continha, uma dívida que você esteja pagando, é, de qualquer forma, um movimento, um ciclo que se encerra aqui e que existe para te desenvolver, para te dar mais um degrauzinho para você começar a ver outras coisas que você não conseguia ver até então, tá? Isso também é um convite para você, um chamado da espiritualidade para você dedicar mais energia e mais tempo para a sua prática da sua religiosidade, da sua espiritualidade, do seu tempo com você mesma, meditação, o que quer que você faça com qualquer que seja a sua crença, tá? É um momento seu. Então, entenda isso como um processo, entenda como um aprendizado e aproveita esse momento reflexivo, né, para você dar passos mais estáveis e também se desenvolver e evoluir espiritualmente. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo.